Nessa aula, nós vamos ver alguns exemplos de campo magnético. No caso aqui, exatamente 3. Quando nós tivermos um condutor retilíneo, no caso, um fio, tá? Que é um condutor retilíneo. Quando nós tivermos a espira, deixa eu colocar assim aqui, para vocês verem. Quando nós tivermos a espira e quando nós tivermos uma solenoide. O que seria uma solenoide, gente? Um condutor retilíneo envolvido com uma espira. Vamos imaginar aqui uma solenoide. Isso daqui é uma solenoide. Nós temos um condutor retilíneo envolvido por espiras, tá? Então vamos lá, as explicações. Existe a regra da mão direita, tanto para condutor retilíneo como para solenoide, e elas são opostas, essas regras da mão direita nesse caso, tá? E tem as fórmulas, então eu vou explicar para vocês as fórmulas, depois eu vou vir em um próximo vídeo com a resolução de exercícios, um exemplo de cada, tá? Então, o condutor retilíneo aqui, ó, nós temos aqui o condutor retilíneo, ao redor deste condutor retilíneo, nós temos o quê? O campo magnético, tá? E tem como a gente calcular esse campo magnético, através aqui desta fórmula que eu já coloquei aqui, tá? Só que antes, tem como a gente também identificar se, num exercício, numa questão específica, fala que a corrente está nesse sentido aqui, ó, do meu dedão, ó, regra da mão direita, mão direita. Então, se a minha corrente está neste sentido aqui, quer dizer que os meus outros dedos vão ser o campo magnético. E se a corrente está subindo, o campo magnético está neste sentido aqui, ó, por de trás. Ó, o meu dedo aqui e olha o sentido aqui, ó, do campo magnético, tá? Então, vem por aqui e sai por aqui. E lembrando que o campo magnético é sempre circular, linha fechada, tá? Se, professora, o campo magnético for para baixo, quer dizer... Desculpa, campo magnético não. Se a corrente elétrica for para baixo, o campo magnético está aqui ao redor, neste sentido aqui, como se estivesse entrando aí, ó, na tela de vocês e fazendo a curva para o lado de cá, porque a corrente elétrica está para baixo, então o campo está no sentido dos outros 4 dedos, tá? E aí nós temos essa fórmula, onde B, gente, é o campo magnético, a unidade do sistema internacional é o T maiúsculo, que é o Tesla, tá? Essa letrinha U que temos em todas as fórmulas de campo magnético, ela é uma constante, tá? Eletromagnética, que ela tem sempre esse mesmo valor, 4π vezes 10 a menos 7. A letrinha I em todas as fórmulas é corrente elétrica, unidade de medida ampere, e a distância, temos a distância aqui, ou temos o comprimento aqui, sempre metros, tá? Então, a gente tem essa fórmula aqui, onde a gente tem o campo magnético, que é igual à permissividade eletromagnética no vácuo, multiplicado pela corrente elétrica, dividido por 2π vezes a distância. Por que 2π, professor? O campo magnético não é circular? Círculo. Tem quantos graus? 360. Só que aqui nós não utilizamos, então, ó, uma volta completa. São 360 graus, ou seja, 2π. Campo magnético, ele é circular, então uma volta completa é 2π. Por isso que esse 2π está aqui, vezes a distância, tá? Bom, numa expira, aqui ó, expira, tá? Nós temos aqui uma espiral, expira. E aí existe o campo magnético também nessa espira, se ela é condutora, tá? Condutora magnética. Onde a fórmula é essa daqui. O que muda nessa fórmula, professora? Nós não temos, comparando com essa daqui, nós não temos o π, nós só temos o R. Por que o R? De raio da espira. Onde eu coloquei o canetão? Sei. Mas vamos pegar aqui, ó. Então, aqui não utiliza mais o 2π, utiliza-se o raio dessa espira. Então, raio, a medida do centro até a extremidade. Isso é o raio. Então, essa fórmula para espira. E a última fórmula para solenoide. Então, se a gente tem um condutor retilíneo e ao redor a gente tem aí a espira, condutor retilíneo e ao redor a gente tem uma espira, nós temos agora aqui uma solenoide, tá? A solenoide, gente, a fórmula também muda um pouquinho. O que é esse N e esse L, professora? Esse N aqui, ó, é o número de espiras, é o número de voltas. Ah, deu uma volta, 2 voltas, 3 voltas, 4 voltas. Então, eu tenho 4 espiras, tá? A permissividade tá aqui, a constante, é sempre a mesma. Letra I, corrente elétrica, mesma coisa. E o L, o que é o L? Nós não temos esse condutor retilíneo, onde a espira é enrolada. O comprimento aqui, ó, deste condutor. Então, o comprimento desse condutor é a letra L. E aí tem a regra da mão direita para solenoide. Sentido da mão, né? O sentido da mão aqui, tanto do polegar quanto dos outros dedos.
É o contrário para condutor retilíneo, onde na solenoide o dedão indica o campo. Então, se o campo está para cima, a minha corrente está neste sentido aqui. E se o campo está para baixo, a minha corrente está nesse sentido aqui. Diferente, o contrário praticamente, gente, de um condutor retilíneo, certo? Espero aí ter ajudado e até o próximo vídeo com os exercícios, porque tá aí explicado.